Já estamos aqui, eu vou conversar com a Patrícia Monteiro sobre o que eu acabei de falar, né? Nutrição saudável. É sempre importante a gente falar aqui sobre isso no programa. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Tudo bem? Então, né, vamos falar sobre alimentação, né? A alimentação, ela pode desencadear a diabetes realmente, né? Tem a consequência a obesidade e o sedentarismo, que é um dos principais fatores que tem causado a diabetes tipo 2. Uhum. E quando o diagnóstico, né, do pré-diabético em um paciente, quais os cuidados que ele deve tomar? Se ele acabou de receber essa notícia, né? Porque tem que prestar atenção se existe algum caso na família já, né? Porque você tem essa tendência maior. O que ele deve evitar? Vamos exemplificar. Então, para identificar se o paciente é pré-diabético, tem uma faixa de normalidade que é de 70 a 99 a glicemia. Uhum. Aí, se ele der acima de 99, aí já está começando a indicar que é um pré-diabético. Então, tem que ter cuidado na alimentação, inserir mais fibras na alimentação para diminuir o índice glicêmico dos alimentos, para que o açúcar dos alimentos não seja liberado tão rapidamente na corrente sanguínea. Legal, né? Inclusive, é até a pergunta da Sâmia, lá de Petrópolis. Ela diz que é pré-diabética e ela queria justamente saber o que ela não pode comer e beber, né? Então, são esses alimentos aí que você acabou de falar, que você deve prestar um pouco de mais atenção, né? Então, Samila, o caso é que você deve evitar os alimentos que são ricos em açúcar, que são os carboidratos em geral. Tem os alimentos de farinha refinada, que é o macarrão branco, arroz branco, e preferir aqueles alimentos integrais, porque eles contêm mais fibra e vai diminuir o índice glicêmico, como eu falei. E são quantos tipos de diabetes? Vamos falar para o pessoal aí que ainda tem dúvidas sobre a doença. Então, existem os tipos mais comuns, são os tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele era conhecido como infanto juvenil, porque ele causava mais em criança e adolescente, mas hoje em dia mudou e vem causando também em adultos. Ele é como se fosse uma doença autoimune, no que o próprio corpo ele se defende das células betas do pâncreas e ele destrói essas células que produzem a insulina. Então, por isso que os pacientes de diabetes tipo 1 eles são dependentes de insulina. Já o tipo 2, ele é mais relacionado à obesidade, ao sedentarismo. Também tem a questão hereditária, mas tem que ter cuidado com o sobrepeso e com a alimentação. Bacana. Olha, uma mudança afetiva, né, dos hábitos do paciente pode, de fato, reverter esse quadro do pré-diabetes? Com certeza. No pré-diabetes, como é só uma pouca elevação da glicemia, com a alimentação ele pode chegar a reduzir, mas é importante que ele tenha acompanhamento com o endocrinologista para, se possível, fazer uma junção da dieta com algum medicamento para reduzir e tornar a glicemia dele normal. Olha, muitas pessoas, né, normalmente acreditam que somente o açúcar refinado ou o açúcar mascavo são os venenos, né, para os diabéticos. Isso está certo? Também existem outros tipos de alimentos que podem influenciar ali, né? Então, existem vários tipos de açúcar e isso tem gerado muitas dúvidas. No caso do açúcar refinado, é porque ele passou por vários processos. E o açúcar mascavo, ele é extraído diretamente da cana de açúcar, então ele tem mais vitaminas e minerais. Por isso que ele é mais indicado para o paciente diabético, mas tem que ter cuidado, porque açúcar é açúcar de qualquer forma para o diabético. É verdade, não tem essa diferença não. Se você não deve exagerar muito no açúcar, né? E quem come muito chocolate, por exemplo, biscoito, tem chance de desenvolver também, né? Tem, porque a alimentação, ela está relacionada com sobrepeso e obesidade. Então, se tivesse aumento de peso comendo essas coisas de chocolate, biscoito recheado, então ela tem uma probabilidade. Não significa que vai ter, mas tem que ficar fazendo esse controle da glicemia sempre. E como essas gorduras afetam o índice glicêmico? Então, o índice glicêmico dos alimentos, ele é afetado porque o carboidrato, ele é um açúcar e ele libera no organismo, se ele tiver um alto índice glicêmico, ele libera rapidamente.
Aí, se o alimento for um carboidrato junto com a fibra, vai fazer com que o índice glicêmico seja mais baixo. Ele vai liberar o açúcar mais lentamente na corrente sanguínea. Legal, né? E como as gorduras, a farinha de semente de uva, a farinha da banana, a gente deve evitar também esses tipos de farinha? Não, no caso da farinha de uva, ela não é... Ela é um alimento diferente da uva em si. Então, ela vai ajudar no processo de emagrecimento. Pelo contrário, ela ajuda, né? Ela ajuda. Aí, a banana verde também, ela é muito indicada porque ela ajuda no processo de diminuição do índice glicêmico dos alimentos e também ajuda no trânsito intestinal e do funcionamento do corpo por completo. Legal, olha só, você aí de casa pode participar desse bate-papo mandando sua dúvida através do nosso WhatsApp 981056955. Já tem uma pergunta aqui da Marleide, ela diz o seguinte: gostaria de saber da nutricionista se quem tem gordura no fígado pode tomar ômega 3. Então, Marleide, Marleide, né? Isso, Marleide. O ômega 3, ele é um anti-inflamatório. Então, ele é bastante indicado, sim, para diminuir as taxas de gordura do sangue, que no caso é os triglicerídeos, e pode ajudar na redução também da gordura do fígado. Mas isso ela vai ter que ter um acompanhamento, porque o ômega 3 não vai fazer milagre, ela tem que regular a alimentação mesmo. É como todo mundo já sabe, né? Cada caso é um caso e é por isso que é sempre importante você aí de casa, está passando por alguma situação, procurar um profissional indicado, né? Com certeza. E vamos falar novamente sobre os alimentos, né? Porque muita gente gosta de citar exemplos, né? De alimentos que podem e o que não podem. O que a gente deve evitar? Vamos repetir novamente. Então, o que deve evitar são os alimentos refinados, são os alimentos ricos em gordura e açúcar, que são chocolate, biscoito recheado, salgadinho, produtos industrializados em geral. E o que deve ser consumido são os alimentos de fonte mais natural, os alimentos orgânicos como frutas e sempre acrescentando a fibra, que no caso a aveia, ou então uma chia, ou então uma farinha de linhaça, para reduzir o índice glicêmico e ajudar na diabetes. Existe algum tipo de adoçante específico para pessoas diabéticas? Então, não existe nenhum alimento indicado diretamente para o diabético. O adoçante mais indicado, no caso, são os alimentos mais naturais, são os adoçantes mais naturais, que é o stevia e o xilitol. Legal, interessante a gente falar sobre isso, porque muita gente ainda tem dúvida sobre essa questão dos alimentos que devem consumir ou não. Uma vez que uma dieta livre de açúcares, né, não corresponde necessariamente a uma dieta de baixa caloria, o obeso ou o diabético, ele deve buscar o emagrecimento ou evitar os açúcares? Então, a dieta, se for livre de açúcar, não significa que ela tenha baixa caloria, porque a caloria vem de todos os componentes do alimento. Então, se ele não conseguir, se ele reduzir o açúcar e não conseguiu reduzir o índice a glicemia dele com a diabetes, então ele com certeza deve procurar o emagrecimento. Legal. E qual a diferença entre alimentos light e diet? É uma dúvida que todo mundo quer saber, né? Porque realmente confunde um pouco, né? Então, na hora da gente ir ao supermercado, vamos prestar atenção, gente, para saber definitivamente qual a diferença entre os dois. Então, o alimento diet, ele é um alimento direcionado basicamente a uma patologia, por exemplo, a diabetes. Ele é isento de algum ingrediente, como o açúcar ou carboidrato, e o light, ele reduz apenas uma parte de um ingrediente dele. Então, tem essa diferença, e tem que ter cuidado também, porque para aderir o sabor ao produto, ele retirando isso ou diminuindo, eles tendem a repor de outra forma, aumentando a gordura, por exemplo. Então, tem que ter cuidado com esses alimentos. Às vezes a gente vê até no rótulo, né? Diet, light, não sei o quê. E aí, quando a gente vai ver lá atrás, nos componentes que possuem, né, o produto, a gente vê que o primeiro é o que tem mais, é verdade? É verdade.
A tabela de ingredientes, na tabela nutricional do alimento, ela vem em ordem decrescente. Então, o primeiro alimento da lista é o que tem mais. E, basicamente, confunde bastante os tipos de açúcar que vem nos rótulos. Porque vem de várias formas. Vem como maltodextrina, vem como maltose, vem como xarope de milho e muita gente não sabe que isso é açúcar. Olha, a gente recebeu mais uma pergunta dos nossos telespectadores. A Zogineide, inclusive, ela perguntou a mesma coisa que a gente acabou de falar. Meu sogro é diabético, ele pode tomar ômega 3? Vamos repetir para o pessoal novamente. É sempre bom a gente frisar isso, né? Então, o ômega 3, ele é um anti-inflamatório. Ele vai ajudar no processo inflamatório, vai reduzir a gordura do sangue do organismo, mas não necessariamente ele vai fazer milagre. Tem que melhorar a alimentação por um todo. Por completa, né? Tem que prestar atenção naquilo que você está comendo. Inclusive, chegou mais uma pergunta aqui da Patrícia Tavares, ela é de Parnamirim, um abração para todo mundo de Parnamirim. Ela diz o seguinte: minha cunhada está grávida e está com muito medo de desenvolver diabetes gestacional. Por isso está se privando de muita coisa, mas fica passando mal. Então, tem que ter muito cuidado porque a caloria da diabetes ou de uma paciente gestante é totalmente diferente de uma paciente que não é gestante. Então, ela tem que ter bastante cuidado, porque ao retirar aquele alimento, ela perde também as vitaminas e minerais e a energia que aquele alimento vai proporcionar a ela. Então, ela tem que procurar um profissional para orientar quais os alimentos ela deve evitar e quais os alimentos ela deve preferir, mas tendo cuidado com o balanceamento, sendo equilibrado, não tem problema. É porque realmente ela não pode fazer isso sozinha de jeito nenhum, principalmente porque ela está grávida, né? E a alimentação vai influenciar na questão da gravidez. Então não adianta você ter a sua própria ideia, né? Ah, vou eliminar o açúcar, vou eliminar isso e aquilo, mas você precisa desses componentes também, sendo que de forma saudável. Por isso que é indicado procurar um profissional adequado para fazer uma dieta específica para você. Porque muitas vezes tem muita gente que aproveita até a dieta do amigo, né? Do irmão. Isso não pode acontecer, né? Não, a dieta ela é individualizada, até porque o nosso organismo é diferente, as necessidades são diferentes, o peso é diferente, a altura é diferente, então cada indivíduo é de uma forma. Então a dieta não vai servir para ele, vai servir para você, não necessariamente. Chegou mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores e diz o seguinte: qual a taxa de glicemia normal para uma grávida? Então, para uma grávida, ela pode variar, tem essa faixa de 70 a 99, mas ela pode variar um pouco. Mas tem que ter esse controle juntamente com o nutricionista e com o endocrinologista ou com a médica que está acompanhando ela. E como deve ser a ingestão de carboidratos, já falando sobre dieta? Então, a ingestão de carboidrato, ela difere de pessoa para pessoa. Não tem como eu falar, eu falar qual é o ideal, porque cada caso é realmente um caso. Legal, olha só, esse bate-papo continua daqui a pouquinho, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, mas não sai daí, já vai mandando sua pergunta para o nosso WhatsApp 981056955 que a gente vai te responder aqui ao vivo. A gente volta já. Já estamos de volta, eu quero mandar beijo e abraço para todo mundo que interage com a gente através das redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook, tem o meu também, me segue aí, @Paulinho Martim, tem muita gente interagindo aqui, já tem até gente querendo saber qual foi o tipo da batata que a gente fez aqui na nossa culinária, tem mais detalhes aqui no nosso Instagram, tá, gente? Segue aí a gente, que inclusive a receita você pode entrar no nosso YouTube, youtube.com/TV Feliz, e aí você vai conferir na íntegra essas e outras receitas também aqui do nosso programa. Um beijo e um abraço aqui para o Fernando Cortez, para Marcela Bulhões, para Renata Almeida, para Adriana Cardoso, que está sempre junto com a gente. Alda Mariana, olha só, ela está curtindo aqui a nossa foto. Tem muita gente aqui interagindo com a gente. Agradeço demais a interação de vocês, mas agora a gente vai falar
sobre mais um assunto super importante, tá? Segundo dados do Ministério da Saúde no Brasil, existem atualmente 30 milhões de pessoas que sofrem com hipertensão arterial. Uma pesquisa feita pela Universidade do Estado de Nova York mostrou que até 2025 o número de hipertensos nos países desenvolvidos, como o Brasil, pode aumentar em 80%. É um dado alarmante. Outros fatos é que a importância de destacar também é as doenças cardiovasculares, que são responsáveis por mais de 1 milhão de mortos por ano em todo o país. Como a gente acabou de ver, né? É um dado alarmante, né? Como é que está essa situação aqui no Brasil? Você pode falar um pouquinho para a gente como a gente também deve evitar esse tipo para reduzir esses dados também, né? Então, tanto a hipertensão como a diabetes, como eu havia falado, ela está muito ligada à alimentação, à obesidade e ao sedentarismo. E principalmente as pessoas que consomem os alimentos industrializados, que possuem muito sódio, colocam muito sal na comida, além do que é recomendado. Então, esse dado, ela é sedentária, então esse dado vem aumentando cada vez mais, tanto da hipertensão como da diabetes. Legal. Chegou mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores e está perguntando se exercício é uma boa forma de combater a diabetes também. Com certeza, a atividade física vai reduzir a glicemia, vai reduzir a gordura do organismo, vai reduzir o peso, consequentemente. Então, ela vai ajudar na prevenção da diabetes e da hipertensão. Porque é aquela coisa, né? A gente tem que focar na prevenção, né? Porque muitas vezes a gente ainda tem aquela educação de que depois que fica doente que você vai se tratar. E pelo contrário, você deve se tratar antes, né? Uma melhor forma de prevenir doenças é fazer exercícios físicos, é ter uma boa alimentação, né? E falando um pouco mais sobre a questão da hipertensão, quais as medidas alimentares que a pessoa deve tomar, né, sabendo que é hipertenso? É parecido com o diabético também ou não? É parecido para melhorar os hábitos alimentares, consumir uma alimentação mais saudável, mas o que difere é a questão do sódio, que ela deve diminuir, por aumentar a pressão arterial. Então, tanto o sal de cozinha, que é acrescentado nos alimentos, como aqueles alimentos que já têm o sódio embutido. Então, isso deve ser evitado. Olha só, a gente recebeu uma pergunta aqui de uma telespectadora que está dizendo que toma água com limão morna, porque ela tem gordura no fígado. Isso é certo? É correto? Porque às vezes a gente, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A gente tem aquela mania de dizer, minha avó mandou eu tomar aquilo, ou eu mandou comer aquilo. São mitos às vezes, né? Então a gente precisa prestar atenção de um profissional que diga se é certo ou não, né? Então, não tem como eu falar para ela que isso vai resolver o caso dela, porque assim, o limão ele tem seus benefícios, então não vai fazer mal ela consumir, pelo contrário. Mas essa questão da água morna, eu não vejo relação. Eu vejo relação, ultimamente, muitas pessoas consumindo água com limão no jejum, que é para melhorar o organismo por um todo. Isso sim eu tenho visto o resultado, mas pode ser que ela não veja nela, isso vai de pessoa para pessoa. O Silva de Parnamirim, ele disse que tem uma pressão muito baixa, ele disse que chega a 9 até 8. Ele pode comer o sal ou o açúcar se sentir mal? O que ele deve fazer? Então, não é indicado consumir o sal por ter pressão baixa, porque ele não vai saber a quantidade ideal para elevar a pressão dele no nível normal do organismo. Então, é possível que a pressão baixa dele seja normal, mas se ele se sentir mal, ele deve procurar um profissional, um cardiologista de preferência, para indicar ele uma maneira de fazer com que a pressão dele não torne os sintomas que está deixando ele assim. Legal. Ao iniciar um novo estilo de vida, né, é porque é realmente um hábito alimentar diferenciado, principalmente para quem tem hipertensão, né? Como não fraquejar nessa nova alimentação? Porque quando a gente fala em mudança de alimentação, a gente também fala sobre comportamento. E mudar os hábitos alimentares é uma coisa que é difícil, não é fácil, né? A gente fala bastante sobre essa questão de mudar a alimentação, mas eu mesmo tenho até algumas dificuldades para eliminar alguns tipos de alimentos. O que a gente deve fazer, assim,
assim, para não cair em tentação, como a gente sempre cai? Então, ainda bem que hoje a gente tem outras alternativas mais saudáveis que vão fazer com que esses desejos sejam supridos. No caso do hipertenso, quando ele reduz o sal, ele sente a comida sem gosto, não gosta de seguir porque é acostumado com a quantidade de sal de que ele colocava antes. Então, ele pode procurar temperos naturais para colocar nos alimentos, para aderir gosto aos alimentos. É uma boa, porque eu particularmente quando cozinho, eu coloco vários temperos e aí eu esqueço até do sal. Quando eu como a comida, tá sem sal, mas pra mim eu já fui me acostumando com isso, né? Mudei, tirei o sal, coloquei temperos, agora os temperos tem que dosar ali também, né? Porque pode ser prejudicial também se a gente exagerar nesses temperos. Não, os temperos ele não tem tanta contraindicação como o sal em si. Existe também o sal de ervas, que é muito indicado para hipertenso, para ajudar nessa saborização da comida, que você utiliza manjericão, orégano, dentre a pimenta do reino e bota um pouquinho de sal. Isso você vai consumindo durante o dia, colocando nas refeições. E o sal rosa, o famoso sal que está bombando aí, ele é legal? Como é que é? Então, eu não gosto de fazer de um alimento milagroso. Então, eu acho que tudo tem que ser com moderação. Como o sal e como o açúcar, eles têm outros processos que, quanto mais natural ele for, melhor ele vai ser. Mas isso não significa que ele não vai fazer mal se ele for consumido em excesso. Então tem que prestar atenção sempre, gente. O hipertenso, ele pode comer alimentos processados ou deve evitar? Ele deve evitar. Porque os alimentos processados, eles possuem conservantes, que geralmente é o próprio sódio, que ajuda nessa conservação. Então, é muito difícil não ter um alimento que seja processado que não tenha conservante, porque ele quer ter durabilidade. Então, isso vai alterar a pressão dele. Então, o sódio é sinônimo de sal? Então, sal de cozinha é cloreto de sódio. E sódio é o que vem dentro dos alimentos. Ambos vão aumentar a pressão arterial. Olha só, chegou mais uma perguntinha aqui dos nossos telespectadores, da Rita de Ponta Negra. Ela disse que está gripada e tomou o famoso gengibre, né? Ela disse que é hipertensa. Eles disseram para ela que ela não pode fazer isso. É verdade ou é mito? Então, o gengibre ele vai ajudar no processo inflamatório e vai ajudar na imunidade da pessoa, mas ele tende a dar uma acelerada. Então, pode ser que aumente os batimentos cardíacos dela e isso venha desencadear um processo pior na hipertensão. Então, ela deve consumir com cuidado ou então retirar da alimentação. Mas tem que analisar a dieta dela por completo. Legal, chegou mais uma perguntinha aqui sobre a água com limão novamente. É verdade que a água com limão emagrece? Todo mundo quer emagrecer, né? Todo mundo quer saber. É o famoso água com limão. Ele vai ajudar no organismo por inteiro. Ele é anti-inflamatório, ele vai ajudar na imunidade e por ser anti-inflamatório, ele vai ajudar também na redução da gordura. Ele não vai fazer milagre, mas pode ser um potencial na alimentação. E para finalizar, a Caterine está perguntando qual é a postura nutricional para quem tem resistência à insulina? Então, para quem tem resistência à insulina, a postura é procurar um profissional para ver o medicamento e auxiliar com a alimentação. A alimentação vai ser justamente, como eu havia dito, direcionado para um paciente que é diabético. Reduzindo o índice glicêmico dos alimentos e colocando mais fibra, preferindo alimentos mais integrais. Legal. E quanto deve ser consumido por dia uma quantidade de sal para os hipertensos? Chegou mais uma pergunta aqui. Então, a gente tem uma faixa assim, de 1 a 5 gramas, que equivale a 2 tampinhas de caneta Bic, aquelas azulzinhas, ou uma colherzinha de chá, que é a menorzinha, rasa, não cheia, por dia. Por dia. Por dia. Não pode exagerar ali, né? Não. Sal, açúcar. A gente tem que evitar essas famosas farinhas, né? Como todo mundo fala. As 3 farinhas que a gente mais deve evitar, que é o sal, o açúcar e o trigo também, né? Que é outro componente que às vezes a gente esquece, né? Tem várias receitas por aí e a gente acaba consumindo sem nem perceber, né?
O ideal é sempre procurar, no caso do trigo, a farinha integral, porque ela vai liberar a glicose mais lentamente. Então, troca o trigo pela farinha a integral mesmo. E a aveia também é bom? É muito bom, porque a aveia é uma fonte de fibra e ela vai ajudar a reduzir o índice glicêmico dos alimentos e a liberar essa glicose mais lentamente. Legal, muito bom. E vai dar também mais saciedade. Sim, dá saciedade, né? Porque ele mexe justamente com isso. Que dica você dá para a gente finalizar aí, para quem quer mudar finalmente os seus hábitos alimentares? Qual é o primeiro passo aí para quem quer fazer essa mudança? Então, o primeiro passo é você saber que isso é um investimento para a sua saúde. Não botar na cabeça que é um investimento que vai perder seu tempo, mas não, você vai, ao contrário, você vai ganhar tempo. Com certeza, então, né? Você deve mudar a sua alimentação, você deve procurar fazer atividade física, que é muito importante. Nem que seja uma caminhada ou um passeio, mas sempre estar procurando alimentos mais saudáveis, mais naturais possíveis, para evitar os famosos escondidos da mídia, dos produtos que estão embutidos e você não sabe. É verdade. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. É sempre bom trazer profissionais que ajudam e ensinam a gente, né, a mudar os nossos hábitos alimentares, que é tão importante. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar na nossa saúde, né? E segundo, o resultado, né, que é a estética, que ficar melhor, mais magro e tudo mais. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha só, gente, nosso programa vai chegando ao fim, mas eu já quero mandar beijo e abraço para todo mundo, ó. O Paulo, meu xará, lá de Regomoleiro, diz que vê o programa na TV sempre. Manda um alô para a galera de Regomoleiro. Muito obrigado. Um alô, obrigado aí, ó. Chegou mais mensagem. A Rita de Ponta Negra disse que assistiu o programa pela primeira vez hoje. Olha que coisa boa. Muito obrigado, Rita. Sempre participa aí do nosso programa através das nossas redes sociais, tá? O @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook. Tem também o nosso WhatsApp, que você já deve ter decorado, né? Que eu já falei várias vezes hoje. 981056955. Adiciona aí o nosso número, manda sugestão de pauta, interage com a gente através de perguntas. E se você perdeu alguma parte do nosso programa, entra no nosso YouTube, youtube.com/TV Feliz. Lá terão todas as entrevistas do nosso programa, tá? Se você perdeu alguma receita e tudo mais, entra lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, dá um joinha aí e segue a gente nas redes sociais. O meu é o @Paulinho Martim. Amanhã eu e a Luísa estaremos de volta, tá? Ao vivo, à 1h30 da tarde. A gente te espera, tá bom? Um beijo e obrigado e até amanhã. Parece louco, mas eu vou dizer.